Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Vamos debater direito? Este é um programa transmitido diretamente da TV Profissão e é patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É a professora Sirlene Elias, que é uma de nossas professoras dos nossos cursos de pós-graduação, é advogada, é especialista em direito tributário e direito previdenciário, salvo engano, ou direito processual civil, depois você me corrija, a professora mestre, na realidade, em direito e cidadania, e veio aqui nos abrilhantar com os seus conhecimentos para que o debate possa ficar um pouco mais aguçado. Já já eu falo do tema de hoje. Olá, professora Silene, tudo bem contigo? Olá, professor Silvana, tudo bem? Muita alegria e muito honrada em estar aqui com vocês. Eu sempre digo assim que quando eu recebi o convite da professora Jennifer, eu falei, nossa, que maravilha! Fiquei bem empolgada e acho que eu respondi de pronto, sabe? Então, assim, eu estou muito contente de estar fazendo parte desse momento, de estar olhando assim, eu até olhei quando o senhor estava arrumando, a gente estava se preparando para começar, eu olhei e falei, nossa, estamos fazendo um trabalho junto ao Ninter. Então isso me alegrou, sabe? Eu começo a observar assim que a maneira como nós estamos nos comunicando com as pessoas através de live, ou mesmo através do curso EAD, é uma coisa muito gratificante, porque nós conseguimos chegar a todos os lugares. Eu digo assim, eu sou, professor Silvano, de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, chamada Paranaíba. Quando eu fui fazer faculdade, professor, eu tive que viajar, tive que mudar de cidade para fazer faculdade, sabe? Aquela história de morar em Uhum, república, pensionato, eu fui essa aluna. Então, eu uhum. olho assim, hoje, a possibilidade que nós temos de chegar a qualquer lugar, tá, do Brasil e do mundo é muito gratificante. Isso me deixa alegre, me deixa feliz, sabe? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando um pouco desse conhecimento, do que a gente estudou e aprendendo cada vez mais. Eu sempre digo que quando a gente conversa com os nossos pares, conversa com professores, com outros colegas, com os alunos, nós sempre aprendemos. E estamos o tempo inteiro aprendendo. Essa que é a nossa grande missão aqui. Legal, professora, que bom. E seja bem-vinda, na realidade. E só para que você também tenha uma noção, esses cursos nossos de pós-graduação, aliás, a maioria dos cursos da Uninter, são divulgados, são ofertados para todo o Brasil e também para o exterior, para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Europa. Então, nós temos polos aí em muitos lugares extra-Brasil. Então, veja, e esse programa também é transmitido dessa maneira, ou seja, o alcance é muito grande, em diversos canais, por assim dizer. Conosco hoje também a minha colega de trabalho, a professora Jennifer Manfrim. Oi, Gê, tudo bem contigo? Oi, professor Silvano, tudo bem? Tudo bem, professora Sirlene? Sim, a professora Sirlene aceitou de pronto o convite, foi muito atenciosa e é um prazer estar com ela hoje aqui falando sobre esse tema tão interessante no direito de família, que vem ganhando corpo, né, nos últimos tempos, embora já exista há muitos anos a família simultânea, agora parece que ela resolveu dar as caras de vez, porque tem falado bastante disso, né? Pois é, e a Jennifer já nos falou do tema de hoje, famílias simultâneas. É um assunto muito interessante, muito importante e, a meu ver, também que gera muita polêmica. Família simultânea. Nesse primeiro momento, se eu jogo para vocês, família simultânea, o que vem na tua cabeça? Família simultânea significa dizer que eu, professor Silvano, por exemplo, poderia ter mais do que uma família consolidada, digamos assim, aceita por todos, aceita pela legislação. É isso, professora Silene? Veja, professor Silvano, esse é um tema tão inquietante ultimamente. Por quê? Porque ele está na mídia, digamos assim, e os últimos julgamentos. Mas família simultânea, veja, às vezes o direito, eu sempre digo, eu olho o seguinte, às vezes a legislação, ela não consegue acompanhar, às vezes, naquele momento, o que já tem acontecido na vida das pessoas.
Veja que há muitos anos, eu não me recordo agora exatamente, mas existia aquelas indenizações por serviços prestados, que era naquela época em que se falava do concubinato. Então, veja, era uma questão que a mulher, vivendo em concubinato, ela poderia exigir uma indenização por serviços prestados, isso há anos. Então, ao longo dos anos, as situações foram mudando, a modernidade, o estilo de vida, e continua existindo aquilo que existia antes. Só que agora, talvez mais evidente, por conta da mídia, às vezes até algum programa de televisão. Então, assim, famílias simultâneas. O que é família simultânea ou união simultânea? Existem várias expressões. Uns falam, plurimas, simultâneas, é família, é só uma união, né? Então, o que é descrito hoje como isso? É uma pessoa, ela pode conviver, pode ser casada, pode ser solteira, pode viver em união estável, mas é ela manter um relacionamento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E esse relacionamento não pode ser um relacionamento simplesmente esporádico. Não é simplesmente, como se diz, eu fiquei com a pessoa. Não. É aquela relação em que a pessoa tem um ânimo, às vezes, de constituir até uma família. Por isso se fala que é uma família simultânea. Por exemplo, o julgamento que teve uma grande repercussão e houve debate, várias, inclusive não foi uma decisão unânime, o que gera e que nos leva a crer que é uma situação que não é ainda clara, ela não está uma situação definida, existem controvérsias, existem posicionamentos diversos, tanto da doutrina quanto dos julgadores. Então, a pessoa é casada ou vive em união estável, mas mantém uma relação paralela, tá? E essa relação paralela, ela também gera efeitos jurídicos, ela também gera efeitos, pode ter filhos, pode ter patrimônio, pode ter uma série de questões envolvidas. Porque o dia a dia da vida da pessoa, ela não é estanque. Não é como você colocar uma norma, um direito posto e ele ficar ali imóvel. Não, não é. As coisas acontecem. Então, o que nós temos? A legislação não prevê essa união dessa forma. No entanto, a grande discussão pode ser reconhecida ou não pode ser reconhecida? Quais os efeitos desse reconhecimento? Os dois últimos julgamentos que a gente teve, tá? O julgamento do STF, que finalizou em dezembro. Nessa decisão, o que se estava discutindo? E é interessante nós olharmos para isso, por quê? Porque existem milhares de situações iguais. Só que poucas, às vezes, chegam ao judiciário e chegam a ter essa divulgação toda. Nessa decisão, uma pessoa, tá, vivia em união estável com uma mulher, então existia um casamento, uma união estável com uma mulher, e paralela existia uma união estável homoafetiva. E essa pessoa veio a falecer, e aí a discussão era: como é que fica o benefício previdenciário? A pensão por morte fica para a convivente ou fica para essa pessoa que vivia em união estável, em união paralela? Essa questão, ela chegou ao STF, e qual foi a decisão do STF? O STF, por decisão de maioria, tá, reconheceu que não pode haver esse benefício previdenciário, porque ele não pode reconhecer essa união paralela, porque ele se equipararia a um concubinato ou também uma ofensa à monogamia. E aí, quando saiu essa decisão, a gente olhando comentários do IBDFAN, de outros institutos, eles criticavam por quê? Porque na Constituição não está escrito implicitamente que a monogamia é um princípio, ou seria uma questão cultural, religiosa. E muito se discute isso. Então, quando saiu essa decisão, os votos divergentes entenderam, sim, que seria possível, por quê? Porque teria que beneficiar, como estamos falando de STJ, de STF, nós temos que lembrar que o STF vai cuidar da Constituição. Então, o que os votos vencidos entenderam? Eles entenderam que deveria ser, naquele julgamento, ter o olhar sobre os direitos humanos, a pessoa humana, e se não houvesse esse benefício a essa pessoa, essa pessoa que vive em união simultânea, ele não foi protegida pela Constituição. Os direitos humanos não foram reconhecidos por essa pessoa.
porque a situação, eles viviam juntos, ele era dependente dele, tá? Mas nesse momento a STF entendeu que não era possível. Então foi um voto divergente de 6-5, tá? Então isso gerou muitos comentários. E agora, recentemente, teve uma outra decisão também. Então o STF continua com esse entendimento. Então os 6 ministros entenderam. Oi? Continua com o mesmo pensamento, não é verdade? Exatamente. É que, na realidade, como você mesmo disse, as coisas são um pouco demoradas. Por mais que a sociedade, de maneira geral, ela seja dinâmica, ou seja, cada dia é um novo dia, com novos acontecimentos, com novos fatos, mas a legislação, o ordenamento jurídico, o legislador, ele não tem uma brevidade, ele não acompanha esse dinamismo da sociedade. Então, até que ele altere a legislação propriamente dita para fazer com que aquela nova situação realmente tenha amparo legal, isso é muito demorado, às vezes até não acontece. Quando acontece, aquilo já está totalmente defasado. Em outros aspectos, vem também, esbarra, na realidade, ou afronta outros princípios basilares dessa própria sociedade, como nesse caso. Então, nós estamos falando em família simultânea, no sentido de que o pensamento seria assim: alguém tem uma família consolidada, digamos assim, e aí arruma uma outra família. Isso é novidade? Isso nunca existiu? Pelo contrário, penso eu que isso até é imanente ao ser humano, sempre existiu. Em outras culturas, inclusive, isso é normal. Ter mais, o homem, principalmente, ter mais do que uma mulher, normalmente não se dá essa mesma liberdade à mulher, de ter mais do que um homem ou ter mais do que uma família. Mas, enfim, estamos falando do Brasil. E há que se também levar em conta, professora, a situação da bigamia. Porque, veja, nós estamos falando numa família consolidada ou não, com o casamento, podendo ser uma união estável e uma outra união estável, uma união homoafetiva e uma união estável. A homoafetiva também já foi considerada como união estável, mas nós não estamos falando de 2 casamentos. Não é? Por quê? Porque aí esbarra numa outra esfera, que é a esfera penal. Ainda é, no nosso país, considerado como crime a bigamia, ou seja, 2 casamentos formais. Agora, se esbarra em princípios basilares da sociedade, como a moral, por exemplo, por que a família simultânea também não afrontaria esse mesmo princípio? Talvez até nesse sentido que os votos contrários do STF também tenham pensado. Será que seria um falso moralismo? E veja, aqui a nossa função, professora, é justamente de trazer os temas ao debate, criando ou não polêmica. Nossa vontade nunca é de criar polêmica, mas às vezes não tem como trazer ao debate. O nosso programa é Vamos Debater Direito? É nesse sentido. Não tem como não causar polêmica. Como temas como o que você trouxe, essencial para o debate, não é? Até para que a sociedade ela possa ter, sim, um respaldo, mesmo que seja jurisprudencial, se não for legal, para que realmente todos os seus habitantes dessa coletividade possam atuar da melhor forma possível, e não sempre às escuras, como é o concubinado, como é a família simultânea. Às vezes a legislação vem até nesse sentido, para trazer a legalidade de situações que já vinham acontecendo há muito tempo. Não é assim? Professores, essa situação é bastante interessante, porque em 2012, quando ela estava como assessora de um juiz na vara de família, eu tive contato com um caso desse. E naquela época não havia discussão sobre a existência. Se existia um casamento, era o casamento que valia, era a pessoa que estava envolvida no casamento que tinha direito a todos os bens do falecido. Aquela outra mulher que vivia em união estável, ela ficou sem nada. E eu acho muito interessante esse caminho que o direito foi percorrendo, porque, agora como a professora Sirlene mencionou, a votação do STF foi 5-6, ou seja, é uma mudança significativa de posicionamento a respeito disso.
E eu entendo que nos próximos anos deve acontecer uma revolução nesse sentido. Até com base nas decisões que estão sendo proferidas pelo STF, desses posicionamentos, só mudando um ministro da corte, né, já teriam a maioria, e decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também reconhece, que várias, né, o vanguardista sempre Rio Grande do Sul, reconhecendo a união, as famílias, a existência de famílias simultâneas. Teve um julgado outro dia que falava exatamente isso, para considerar a boa-fé das pessoas envolvidas, ou daquela que não sabe que existem duas famílias, muitas vezes acontece mesmo, as pessoas acham que é coisa de filme, que as viúvas se encontram no velório, nossa, uma não sabia da outra, acontece, gente. E nesse caso Acontece. que eu vi no Rio Grande do Sul, as duas famílias tinham conhecimento. Uma era formada pelo casamento e outra por uma união estável. E as duas mulheres tinham conhecimento sobre uma outra. Só que na hora que o carinha morreu, né, o marido delas morreu, que daí começou a discussão sobre os bens. Daí aquela esposa, aquela que era decorrente da relação do casamento, não queria dividir nada com a outra, não. O desembargador daí fez um voto dizendo que se a esposa aceitou dividir o marido em vida com a outra, então ela deveria também aceitar dividir os bens dele após a morte. E essa decisão provavelmente vai para o STF analisar, né? Ainda mais a partir dessa decisão que a professora Silene falou, eles estão analisando de novo. É tema de repercussão geral, não tem? Com O certeza. último Porque, tema veja, foi o outro 509 assunto que eu agora. trago à baila é justamente nesse sentido. Discussões também vão no sentido de que, às vezes, o legislador ele não regulamenta determinada situação já existente para não incitar que realmente aquilo comece a acontecer mais vezes. Concordo, claro, não é? A depender da situação é isso. Mas não adianta também, vamos usar um termo bem popular, tapar o sol com a peneira. Nessa situação, nós somos sabedores, o mundo inteiro é sabedor de que isso acontece aqui no Brasil há muito tempo. Não é? E essa situação chegou ao STF porque, em tempos idos, o próprio INSS começou, sem amparo legal nenhum, a fazer a justiça salomônica, justiça de Salomão, né? Entravam com requerimento administrativo, pleiteando a pensão, no caso, aquela que viveu por último com quem morreu, ou aquele que viveu por último com aquela que morreu, porque a mulher também pode ter dois maridos nesse sentido, de família simultânea, não é? Não é mais novidade nenhuma nos dias de hoje que a mulher tenha dois homens, digamos assim. E aí aquela que morava por último com ele, normalmente a concubina, ou a amásia, assim chamada, ela requeria a pensão. Aí o INSS não tinha outra documentação, a união estável ficava caracterizada, fornecia. Aí vinha a esposa, por quê? Porque aquele que morreu, na realidade, ainda tinha o status de casado. Vinha a esposa requerendo também. Aí começava aquela discussão e o INSS falou: não, vamos fazer o seguinte: o que vocês acham de cada uma ficar com 50% da pensão? E aí começou a se aceitar isso entre as duas. Não é? Quer dizer, é melhor ficar com um quinhão do que com nada. Não é? E chegou, na realidade, a decisão para o STF. E como que fica, então, essa situação? Quem tem direito? O INSS, por exemplo, ele reconhece essa necessidade, né, a dependência da pessoa, a dependência econômica. E, às vezes, na decisão do STF, ele não analisou, não pode analisar essa dependência econômica. Ele analisou a letra fria da lei, e aí as questões ali que como é que fica essa pessoa? Então, a crítica que o STF recebeu com esse julgamento de alguns institutos, então, existem três correntes doutrinárias, né, sobre esse assunto. Então, é justamente que a dignidade da pessoa humana não foi respeitada. Se a pessoa dependia daquela pensão para sobreviver e, de repente, ele não tem mais esse direito, como é que fica essa pessoa?
né? Então, por exemplo, uma corrente que é encabeçada pela professora Maria Helena Diniz, ela nega exatamente com base na monogamia. Então, aí a gente não está vendo aquela figura da necessidade da pessoa, Sim. da dependência econômica, nada disso. E já tem a outra corrente, que é, como diz a professora Jennifer, fundada na boa-fé. Então, assim, a pessoa estava de boa-fé, sim, que às vezes aquela situação, não sabe que alguns dizem até nas doutrinas que equipara ao casamento putativo, ou seja, eu estou numa relação entendendo que eu sou a única. De repente, meu marido tem outra, não estamos sabendo. Então, assim, essa boa-fé vai ser preservada e vai ser reconhecida. É a segunda corrente. E tem aquela corrente que a gente chama, pode dizer que é uma corrente que é mais aberta e está mais avançada em termos assim, do que está acontecendo em analisar esse lado dos direitos humanos e tudo isso, que eles entendem que, por exemplo, cabeçada por por Maria Berenice Dias, o que ela diz? É reconhecida a família simultânea. Ponto. Reconhece, e aí os efeitos que isso vai gerar. Porque a grande questão, às vezes, não é só a questão do amor, é a questão patrimonial mesmo que está envolvida, né? O amor. Eu diria que a gente quase já sempre é a questão patrimonial, né? Aquele velho jargão exatamente. popular. No começo é meu bem, no final são meus bens. É. E tem uma situação também que uma decisão que essa eu estava acompanhando, em que a situação foi muito engraçada. Não estava se pedindo o reconhecimento de uma união simultânea, mas a questão era totalmente patrimonial. Por quê? Porque a pessoa viveu em união estável com uma pessoa, adquiriu o seu patrimônio, e depois também continuou vivendo em união estável com uma segunda, e quando faleceu, e ambas sabiam da existência. Então, elas estavam pleiteando que, olha, essa casa é minha, aquela outra casa é sua, então aí já vai para uma esfera de obrigações, né? Opa, então eu ajudei ele a construir isso, mas aí o que eles estavam discutindo justamente era os honorários advocatícios que esse falecido tinha direito a receber. Aí ela dizia assim, como é que eu vou provar que os honorários advocatícios que ele ganhou, eu ajudei ele a construir? Quem ajudou ele a ganhar? Quem que deu, digamos assim, o saber jurídico dele que fez com que ele ganhasse honorários advocatícios? Foi da companheira, foi da convivente em união simultânea, de quem que foi? Uma casa, foi fácil de comprovar. Não, essa casa que eu adquiri com dinheiro, essa é a origem. Mas e os honorários advocatícios? Essa era a grande discussão. Então, essa é uma decisão, assim, ela foge um pouco dessa situação, porque eu não consigo comprovar quem que ajudou ele a ganhar aquele dinheiro. Entende? Então, assim, mas ele ganhou, foi depois que estava e não estava? Sim, mas ele estava vivendo com as duas. Entende? Então, nesse caso, talvez a gente pudesse até analisar qual a natureza desse tipo de verba. Nós sabemos que tem natureza alimentar, então poderia entrar no mesmo entendimento dos benefícios previdenciários, da pensão por morte, por exemplo, que também tem a mesma natureza, não é? E ainda para jogar um pouquinho de lenha na fogueira, para aqueles que pensam só no aspecto patrimonial, não é? E é claro, cada caso teria que ser analisado de maneira distinta. Se alguém já tem uma família simultânea, mas, em outras palavras, abandonou a primeira família, essa primeira família não recebe nada, não tem valor nenhum mensal, não tem, enfim, não recebe nada. E a família simultânea a essa é que realmente recebe do trabalho, de quem faz, etc, etc. Faleceu, deixou o patrimônio. Veja, a primeira família já não tinha nenhum respaldo da pessoa que morreu, respaldo financeiro, e, é claro, nenhum afetivo. Não é? Vai exigir o quê? Só pelo simples fato de que, civilmente, a pessoa ainda é casada? Então, eu não consigo enxergar direitos nesse sentido. Não é? Da outra corrente, aí nós vamos muito mais longe. Aí eu posso até pensar no moralismo em excesso, para não falar em falso moralismo. Né? Por quê? Porque será que o que nós vivemos hoje de famílias simultâneas, de união estável, de união homoafetiva, enfim, quer queiram chamar da forma que quiserem, não está, pelo menos na sociedade de maneira geral, consolidada? E se está consolidada, os direitos são os mesmos.
Agora, será que os direitos são os mesmos ou os direitos teriam que ser divididos com a primeira família? Então, professora Silene, é nesse sentido que eu vejo como, ainda nos dias de hoje, 20, vir trazer um tema como esse de essencial importância ao debate, mas que ele vai continuar durante muito tempo ainda. A não ser que, é claro, o nosso legislador ande um pouquinho mais rápido com a sua carroça e traga ao ordenamento jurídico a letra fria da lei, mas deixando de maneira muito clara quais são os direitos e, principalmente, reconhecendo a família simultânea. Certeza. Tem também assim um bracinho sobre isso que tem hoje as discussões, é sobre o pluriamor, que eles falam, que é porque a família simultânea vive em locais diferentes, digamos, um numa casa, o outro na outra. E o poliamor, que é várias pessoas na mesma casa. Então tem uma questão interessante que aconteceu no interior de São Paulo. Um homem, aliás, eram duas mulheres que viviam junto com um homem, e elas foram para reconhecer uma união estável entre os três. E na cidade do interior de São Paulo, se não me engano, Tupã, a cartorária conseguiu fazer um termo de união estável entre os três. Só que depois disso, houve uma questão do CNJ em que proibiu que se fosse feito dessa forma. Então já é uma outra questão também que já chega em discussão. Que uma é essa família simultânea que não estão na mesma residência. Então aí pode ser aquela questão de eu estou na boa fé, eu não estou sabendo, mas e essas que estão juntas? Que para a nossa cultura aqui não é aceito moralmente, entendeu? Mas está chegando aí e daqui a pouco são questões que vão chegar até o judiciário para decisão. Vai caber ao judiciário decidir isso e depois para vir o legislador e regulamentar ou não, que a gente sabe que, como diz o professor Silvano, pode demorar. Então, as situações já existem, já além de uma família simultânea, existe essas de pluriamor, que eles chamam, que é vivendo na mesma casa, o que para a nossa cultura ocidental aqui, principalmente a cultura brasileira, né, nós aqui no Brasil, nós não temos isso como uma coisa aceitável moralmente, né? Mas já existe. Então é mais uma questão que vai chegar aí para as discussões. Esse tipo de tema, professora, vai longe. Nós teríamos que ficar aqui Vai. alguns programas falando. Talvez seja o caso, trazer temas específicos dentro dessa generalidade que é a família simultânea. Vamos pensar nisso. Mas, infelizmente, estamos chegando no final do nosso tempo, professor. Eu gostaria de passar a palavra a você novamente para as suas conclusões, agradecimentos. Primeiramente, eu agradeço ao professor Silvano, a professora Jennifer, agradeço ao Uninter e por esse momento que nós estamos aqui. E dizer o seguinte, esse é um tema tão instigante que, veja, nós passamos esses momentos aqui, eles foram rápidos e a gente tem vontade de discutir mais. Por quê? Porque isso é muito próximo da gente. Por mais que você possa não viver essa situação, você conhece alguém que vive, então são temas que sempre trazem discussões e sempre são acaloradas essas discussões, né? Então, como diz o professor Silvano, quem sabe nós não podemos discutir quais os efeitos de cada situação. Olha, um efeito que nós pincelamos seriam questões previdenciárias, mas nós temos questões patrimoniais diferentes que podem envolver. Então, de repente, fica um tema aberto para novas discussões. Então, esse tema, ele não é pacificado no tribunal. Nos tribunais regionais tem entendimentos diversos, o STF com esses dois entendimentos, o STJ tem um entendimento em algumas situações também diferente. Então, assim, não há pacificação sobre o tema. Então, é um tema que vai ainda ter muita discussão, tanto nos tribunais, os doutrinadores e tudo mais. E nós, que gostamos de estudar o direito, os estudiosos do direito, vamos estar sempre buscando esse conhecimento e buscando essas informações para discutirmos em momentos como esse que estamos aqui. Então, assim, imensamente feliz e agradecida desse momento, tá? De estarmos participando e que possam vir outros momentos para discutirmos temas interessantes como esse, professor Silvano e professora Jennifer. Tá certo. Professora Jennifer? Bom, muito obrigada, professora Sirlene, pela pronta aceitação de vir conversar com a gente sobre esse tema que realmente é muito instigante, vai dar muito pano para manga, como dizem, né? Vai. E acredito eu que o Legislativo não vai enfrentar essa questão, o STF vai ter que se mexer de novo para regulamentar, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Obrigada também, professor Silvano, todo o seu conhecimento. E obrigada a você, telespectador, que nos assistiu hoje nesse programa tão legal. Perfeito. Muito obrigado, professora Jennifer, professora Sirlene, que veio nos abrilhantar, trazendo um tema de alta relevância, digamos assim, e certamente vamos voltar a conversar sobre isso, professora. A casa está com a porta aberta para você entrar a hora que quiser, professora. Agradeço a Muito todos que obrigada. estiveram conosco até agora. Acessem uninter.com e busquem lá um curso que realmente lhe interesse. Na nossa área particular do direito, nós temos 19 cursos, ou seja, abrangendo praticamente todas as áreas do direito. Certamente você encontrará aquele que mais lhe interessa. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.